Olá, nessa aula eu quero falar um pouco sobre por que os economistas erram tanto, né? Que é uma questão até constrangedora para mim, né? Eu sou economista, vivo disso, né? Especialmente no mercado financeiro, né? Parte do meu trabalho é tentar entender o que está acontecendo com a economia brasileira, com a economia mundial, e eu especificamente trabalho com gestão de recursos, né? Então é muito importante para mim, para o meu time, para a nossa empresa entender o que está acontecendo, tanto com a economia local, quanto com a economia lá fora, da China, dos Estados Unidos, da Europa, e como isso impacta nos ativos financeiros, né, na bolsa, nos títulos, nos juros, no câmbio, né? Então, realmente é constrangedor, né, ver que os economistas erram, e erram mesmo, né? Eu costumo brincar que no começo do ano, se você quer saber o que não vai acontecer na economia, você pergunta para os economistas o que vai acontecer, né? Quando chega no final do ano, para variar, maioria dos economistas, para não dizer todos os economistas, tanto no Brasil quanto lá fora, erraram. Né? Erraram na previsão do que ia acontecer com a taxa de câmbio, com a previsão do que ia acontecer com a taxa de juros, com a taxa de inflação, com a bolsa de valores, com a taxa de juros dos títulos de longo prazo, de curto prazo e assim por diante. Então, eu tive uma fase na minha vida, trabalho com economia há mais de 20 anos, né? Eu comecei a estudar economia em 1994. Então, eu tive uma fase na minha vida, uns 2, 3 anos atrás, que eu comecei a viver uma crise existencial, né? Eu falei, poxa vida, mas eu sou economista, não consigo prever o futuro, não consigo prever o que está acontecendo. Então, na verdade, a minha profissão é inútil, né? Porque se eu não consigo prever, né? Que no final das contas tem aquela brincadeira de que a melhor maneira de mostrar que você entendeu mesmo é conseguir fazer previsões, né? Esse é o sonho do economista quando ele se compara com os físicos, né? Então, eu tive essa crise existencial e falei, meu Deus do céu, então a economia é inútil, né? Mas depois eu fui refletindo melhor e olhando é, mais a fundo, né, em coisas que eu não tinha estudado ainda e finalmente cheguei à conclusão que a economia é igual à meteorologia. Né? E depois eu até descobri que tem muitos livros já de economistas e físicos que fazem essa comparação, né? De que a economia se aproxima muito mais da meteorologia do que das ciências físicas, né? E por que meteorologia? Porque meteorologia é um sistema complexo, né? É muito difícil de prever o que vai acontecer amanhã, né? Ou depois de amanhã, ou semana que vem, ou no mês que vem, em termos de clima, né? Vejam que os meteorologistas eles erram muito, eles erram tanto quanto os economistas, né? Muitas vezes tem aquela previsão de que vai chover hoje à tarde e não chove, de que vai nevar depois de amanhã e não neva, né? E isso é característico dos sistemas complexos, né? Daí eu comecei a mergulhar mais a fundo no estudo desses sistemas complexos e descobri que são sistemas em que há muita interdependência entre tudo, né? E economia é mais fácil de entender, né? O que as pessoas vão fazer depende do que elas acham sobre o que as outras pessoas vão fazer, né? Então fica uma espécie de jogo de espelhos que as suas decisões de investir, de consumir, dependem do que você acha que as outras pessoas vão fazer em relação a isso. Então, por exemplo, o empresário ele só vai investir se ele achar que as pessoas vão comprar o produto dele no futuro, né? Se ele achar que as pessoas vão comprar, ele investe. Ao investir, ele paga salários para as pessoas e as pessoas de fato compram dele, né? Mas se ele achar que as pessoas não vão comprar o produto dele, ele não investe. E aí ele não paga salário para as pessoas e as pessoas não compram os produtos dele. Então é um sistema muito interdependente, né? Que os economistas chamam de interdependente, né? Então, muito parecido com o clima, né? Você tem uma questão de olhar para onde os ventos vão, isso coincide com a temperatura, coincide com a umidade relativa e de repente isso gera uma dinâmica de tempestade ou de chuva que era muito difícil prever com antecedência, né? Aliás, em clima e meteorologia, acho que o melhor exemplo disso são os furacões, né? Eu acompanho muito os furacões da Flórida, né? Então, quando tem ali um alerta de furacão, todo mundo enxerga que o furacão está ali, as fotos de satélite mostram o furacão, mas ninguém consegue prever a trajetória do furacão. Por quê? Porque ela depende de várias conjunções, né? De correntes, de clima, de temperatura do ar, e depende de como o furacão vai interagindo com essas coisas, né? Então, o próprio furacão vai alterando a dinâmica da trajetória dele, né? Dependendo de como ele vai afetando as correntes e a temperatura. Então é muito difícil prever a trajetória do furacão. A economia é a mesma coisa, é muito difícil prever como os consumidores vão se relacionar com os investidores, com o mercado financeiro, como o mercado financeiro vai reagir a notícias de que os consumidores estão consumindo mais ou menos, ou a notícias de que o Banco Central vai subir ou derrubar a taxa de juros, né? Então há uma interdependência muito grande entre pessoas, né, de relações humanas, e obviamente que
a psicologia aparece aí, complica a história da economia, né? Porque existem relações psicológicas e questões psicológicas ligadas a medo, como a gente já viu em outras aulas, né? Medo, ganância, que é muito difícil de prever, né? Então, de fato, eu cheguei à conclusão de que a economia é relativamente imprevisível, e ninguém tem certeza do que vai acontecer no futuro nem com a economia. Bom, daí a pergunta que vem é, bom, então a economia é inútil, né? Porque se você não consegue prever o que vai acontecer, e a resposta é não, a economia é muito útil. Por quê? Porque ela te permite entender os mecanismos que estão em funcionamento, né? Por que, que a economia vai para lá, por que, que a economia vai para cá. É a mesma coisa do furacão, né? Apesar de você não conseguir prever exatamente para onde o furacão vai, você entende muito bem o mecanismo de funcionamento do furacão e você consegue, com relativa certeza, né, traçar caminhos e previsões em relação ao que vai acontecer com aquele furacão ou com aquelas dinâmicas climáticas, né, por assim dizer. Basta a gente ver que todo mundo consulta a previsão do tempo todo dia. Né? Vejam que interessante. Apesar dos meteorologistas errarem, todo mundo acorda e olha a previsão do tempo para ver se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai pôr casaco, se leva guarda-chuva, se não leva. Então, pragmaticamente, né, em termos práticos, o fato da meteorologia errar sempre não faz com que as pessoas ignorem a meteorologia. A mesma coisa se aplica para a economia. O fato de que a economia erre, que os economistas errem na previsão da economia, não torna a economia inútil, porque ela ainda assim nos permite entender esses mecanismos que estão operando. Né? Por que, que a economia foi para cá, por que, que ela foi para lá, por que, que a inflação subiu no final das contas, por que, que a inflação caiu, por que, que a economia desacelerou ou acelerou. Então, a economia ainda assim é um conhecimento prático muito útil, né? Apesar de não ser capaz de fazer previsões acertadas. Né? Claro que com isso eu estou vendendo meu peixe, defendendo minha profissão, tentando garantir o meu salário, né? Mas, assim, agora, brincadeiras à parte, eu realmente acredito muito na utilidade da economia para entender esses mecanismos de funcionamento do mundo, né? Entender o que está acontecendo no dia a dia. E a economia, como todo sistema complexo, né? E depois eu fui estudar outros sistemas complexos, tem essa questão da imprevisibilidade do futuro em aberto. Né? É praticamente impossível de antemão prever o que vai acontecer no futuro, tanto em economia, tanto em finanças, né, em relação a preços de ativos, senão todo mundo estaria rico, né? Porque se fosse possível prever o futuro do preço dos ativos, seria muito fácil enriquecer. Né? Onde vai estar o dólar daqui 6 meses, onde vai estar o juros daqui 6 meses e assim por diante. Né? Então, não dá para prever, mas dá para entender muito bem. Então, de novo, eu sou suspeito, mas eu te convido a estudar a economia, investir nisso, entender economia, que pode ser muito útil para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Tá bom? Obrigado.